Incêndio no caniço dominado em menos de 2 horas, suspeito identificado no local. Suspeito? O fogo deflagrou às 3h23, vá lá que não foi de madrugada, numa zona de mato na freguesia de Caniço, em Santa Cruz, na Madeira, e estava dominado às 15h15. Mobilizou 36 operacionais e um meio aéreo. Aposto que estava lá o meio Robocop. Suspeito? Perguntou. Suspeito? Então, mas agora os fogos têm suspeitos? Então não é o calor e o vento que ateiam os incêndios? É isso que se vê, não é? Então, quando o jornalista repete à exaustão que os distritos onde há perigo máximo de incêndio, reparem, eles dizem isto, distritos com perigo máximo de incêndio, são este, aquele, afinal, eles estão-se a referir a quê? Estão-se a referir ao calor, estão-se a referir ao vento, à umidade, ou estão-se a referir aos incendiários e aos suspeitos? E esta aventura é espetacular. Macário Correia foi condenado por aprovar construções em paisagem protegida. Ele agora vem perguntar como é que é possível que ele agora seja o responsável por uma grande companhia de águas a nível nacional, portanto, a companhia estatal de águas. Ele que foi condenado por desviar inclusivamente água. É brutal. Ora, parece que houve aqui um falso comunicado da PJ que tentou ilibar Neves e que circulou entre jornalistas. Mais uma, perguntou, vamos em quantas? 11, 12 partes do comunicado falso. Houve um comunicado falso da PJ. Acabaram por ser publicados no Diário de Notícias, nada me admira, Diário do Kremlin, jornal em que foi diretora Valentina Marcelino, antes de ser chamada pelo governante para a sua adjunta há 5 meses. A sua adjunta é que está na base desta notícia falsa, a tentar ilibar Neves. Uma notícia falsa feita pela sua adjunta, segundo diz o semanário Sol, não sou eu que o digo, é longe de mim. E, meus caros, até Luís Carneiro, Zé Luís Carneiro aguarda esclarecimentos de Luís Neves. Isto é tudo Luíses. É Luís Montenegro, é Luís Carneiro, é Luís Neves. Isto está a correr muito mal para os Luíses. Oh, portugueses, se tiver algum filho agora para nascer, não lhe ponham o nome de Luís, pá. Isto está a correr extremamente mal para os Luíses. E pede que se evite julgamento em praça pública. Julgamento em praça pública. Está mais que havido. Está mais que toda a gente já percebeu a manigância que ali está. Só falta saber qual é a sua dimensão, mas isso também acho eu que nunca se chegará a saber exatamente. Exatamente. Olha, suspeito de incêndio em São Paio, Gouveia, fica em prisão preventiva. Então, mas os culpados dos incêndios não são as altercações bimbáticas? Não é isso que nos dizem nas televisões a toda a hora, que é o calor, que é a umidade? Ainda agora falei nisso. Então não são as temperaturas altas? Não o risco maior de incêndio? Então não é o tempo que o provoca? Eu não estou a perceber, meus caros, eu não estou a perceber. Então o risco maior de incêndio e depois vai saber são incendiários. Ai, valha-me Nossa Senhora. PS aguarda esclarecimentos de Luís Neves na próxima semana. Na próxima semana? Pergunto eu. Bem, Zé Luís, pode esperar sentado, que este amigo na próxima semana vai dizer bola, bolinha, é o que ele vai dizer. PJ tem homem suspeito de atear incêndio rural em Ceia. Opa, desculpa lá, isto já é demais. Isto já é perseguição aos coitadinhos dos incendiários. Desculpa lá. Onde é que já se viu estarem sempre a culpar os inocentes dos incendiários pelos incêndios que são causados pelo tempo quente e pelas altercações bimbáticas? Então, não é isto que nos dizem. Então, não é isto que provoca os incêndios. Então, depois andam aqui a perseguir os incendiários. Porquê? Persigam é o tempo, persigam a umidade que está baixa, persigam o vento que está muito alto, persigam as temperaturas que estão altíssimas. Deixem os incendiários em paz. Essa agora. Falso comunicado da PJ tentou ilibar Neves, antes de saber que o Ministério Público está a investigar o ex-diretor da Judiciária, circulou entre jornalistas um suposto comunicado que defendia a atuação de Luís Neves no caso do atrelado da droga que apareceu em Barcelos. Pois é, só que ele era falso. E pergunta a André Ventura, o que está a acontecer com as instituições em Portugal, afinal de contas? Porque estão restantes partidos em silêncio. Estamos assim tão no lodo que não percebemos que este homem tem que ir embora. Este homem, Luís Neves. O que prende Montenegro e Zé Luís Carneiro a Luís Neves? Só se for o nome, não é? Luís Montenegro, Zé Luís Carneiro e Luís Neves. A única coisa que têm em comum será só o Luís? Ou terão mais alguma coisa em comum com o Mai Robocop?
ponto por ponto, responderei a tudo, diz Luís Neves, e que continua sem dizer quando dará explicações, não é? Quando dará explicações. Bem, a continuar a fazer o que dos portugueses, continua a fazer dos portugueses e dos jornalistas aquilo de que ele sempre os fez, foi de estúpidos. É isso que ele faz dos portugueses e dos jornalistas, mais nada. E vem defendê-lo quem? A Ministra da Justiça. Fiquei maluco, pá. Como é que uma senhora tão inteligente como esta vem defender um tipo daqueles, pá? Luís Neves está a gerir processo da melhor forma que sabe, diz Rita Alarcão Júdice. Opa, eu começo a desconfiar aqui de alguma coisa. É a única ministra que vem defender. É que nem o primeiro-ministro defende. Só que esta melhor forma que ele sabe é fazer dos portugueses uns atrasadinhos, que é o que ele está a fazer. Eu vou-vos explicar quando eu quiser, aonde eu quiser e com aquilo que eu quiser dizer. E vocês aguentam, esperam e mais nada. Olhem, mas vou-vos dizer uma coisa. Eu ainda vou explicar antes da construção do aeroporto de Lisboa. Temos a certeza que em menos de 100 anos, Luís Neves, é quase a mesma coisa, vai explicar o que se passou com ele antes de 100 anos. José Luís Carneiro avisa que silêncio é inimigo da transparência. Luís Neves foi diretor da PJ e tem especiais responsabilidades. A sério, como é que José Luís Carneiro descobriu agora, ao fim de 15 dias, que Luís Neves tem especiais responsabilidades? Olhem que este tipo também é muito perspicaz, Estás a perder a paciência, José Luís Carneiro? E agora vamos ouvir isto, que isto é importante. Simultaneamente, para de quem vos vou falar, e para o Estado português, e para nós todos enquanto país. Esta é a Patrícia Bessa, que vocês têm aqui, podem ver a mensagem dela. A Patrícia Bessa foi diagnosticada com um cancro e foi-lhe atribuída uma incapacidade larga e, portanto, não trabalha. A Patrícia Bessa precisa do Estado, precisa do apoio que todos, enquanto comunidade, podemos dar num momento de doença particular que não escolheu, que não foi culpa sua e que a afetou gravemente ao ponto de não conseguir ter meios próprios de trabalho. Sabem quanto é que o Estado dá à Patrícia todos os meses? 180 euros. O valor de um cancro na jovem hoje em Portugal é 180 euros. Meu Deus. Sabem quanto é que a maior parte das pessoas da RSI, por exemplo, ganha? 200, 300, 400, 500 euros. Sabem quanto é que o Ministro tem de subsídio para a habitação, que mais ninguém tem, mas que os Ministros têm? Cerca de 750 euros. Brutal. E a quem está a enfrentar um cancro, numa fase terrível da sua vida, damos 180 euros. Isto não é só uma história triste da Patrícia, a quem eu desejo toda a sorte do mundo e que vou fazer tudo para poder apoiar. É uma história triste do nosso país e da forma como trata os seus e como trata quem efetivamente precisa. Não nos devíamos esquecer disso. Pois é, um caso de uma jovem que está incapacitada a trabalhar com um cancro e que recebe 180 euros. Quando André Ventura diz que a média é 200, 300, é por pessoa. Por pessoa. Uma família de subsídio a dependentes recebe 5 vezes isso. Portanto, dá perfeitamente para se manter e com mais uns biscatos que faça ao pai e que faça à mãe, umas limpezas, uns biscatos, chegam ao fim do mês com 2.000 euros, pagam 0 à Segurança Social, mas recebem 1.000 e tal euros da Segurança Social. E por falar em novo aeroporto de Lisboa, ele só estará pronto daqui a 11 anos, mas calma que o My Robocop vai justificar-se antes destes 11 anos. Aqui há uma coisa só que não está muito correta, mas deve ser um lapso, quando diz que estará pronto daqui a 11 anos. Não, daqui a 11 anos está pronto para se lançar o concurso, para que daqui a 22 anos se possa começar a obra, que daqui a 33 será embargada e daqui a 44 começará tudo do zero, como sabemos. Mas o Luís Neves vai falar antes. Portanto, estejamos tranquilos, estejamos calmos, que ele vai falar antes. Ora, aqui está, trocaram umas rotinas e matei uma bebé por causa disto, diz a funcionária que deixou Sofia no carro em Almada. A funcionária disse às autoridades que esqueceu de Sofia no interior da carrinha da creche porque lhe alteraram o horário. A criança esteve mais de 7 horas no interior da viatura, ao sol, acabou por morrer. Bom, e aqui eu tinha prometido que iria falar um pouco sobre isto e vou dizer o seguinte: a funcionária não é a única culpada. É a principal culpada, se não a tivesse deixado na carrinha, a criança não morria, certo? Mas há mais. Tem que haver redundância, e aqui não houve nenhuma. Alguém enviou um código à mãe, confirmando que a criança estava na instituição.
ok? A mãe recebeu o código, é assim que funciona, é um mecanismo de segurança. A mãe ficou calma e descontraída. A criança estava na instituição, a mãe ficou em paz. Mas afinal era absolutamente falso, porque a criança nunca entrou nessa instituição. Ora, isto não pode ter sido um simples lapso. Alguém teve o cuidado de enviar uma informação falsa, errada e falsa. Se não a tivesse enviado, a mãe não recebia essa confirmação, ficava alerta, telefonaria e a criança estaria salva. Portanto, quem enviou o código é igualmente responsável, é cúmplice desta inacreditável negligência. Mas há mais. As educadoras, não sei quantas são, 1, 2, 3, e as auxiliares, também não sei quantas são, 3, 4, 5, são também parte desta desgraça. Nenhuma percebeu que a menina não estava na creche. 5 pessoas, 6 pessoas, não houve uma que percebesse que a menina não estava na creche. Sabem porquê? Porque o seu cabide, de certeza, que ficou vago. O seu cabide estava vago na entrada. As crianças, quando chegam com a mochila, põem as mochilas no cabide, que tem o nome da criança e tem um desenho para ilustrar, para a criança perceber que aquele, não sabe ler, não é? A criança, que aquele cabide é o seu. Esse cabide ficou vazio. Ninguém deu conta. Ninguém deu conta que o seu lugar estava vago na mesa das refeições. Quando foi a altura do almoço, ninguém deu conta que o lugar daquela criança estava vago, porque as crianças sentam sempre no mesmo lugar, tal e qual como nos lares de idosos. Há aqueles lugares para cada um dos utentes, para ser mais fácil reconhecer se falta alguém. No caso de um idoso, olha, falta ali a Dona Maria, deve estar no quarto, vamos lá ver dela. Percebem? É assim que isto funciona. E as crianças é igual, as crianças não andam sozinhas ali, andam sempre acompanhadas ou em sítios onde não podem desaparecer. Portanto, na hora do almoço, o seu lugar estava vago. Ninguém deu conta. E na hora da sesta, que é logo a seguir ao almoço, estamos a falar de crianças com 1 ano e meio, há uma sesta a seguir ao almoço. Ninguém deu conta que o colchãozinho, que a caminha da menina estava vaga? Portanto, vejam, meus caros, isto é de bradar aos céus. Todas as pessoas que lidam com as crianças naquela instituição foram acometidas de alguma doença súbita que as impediu de perceber que havia lugares vagos, que havia cabides vagos, que havia camas vagas na altura da sesta. Qual é a justificação para este somatório impressionante de erros sucessivos e chocantes? Meus caros, têm que ser todos constituídos arguidos e todos terão que explicar o que é, obviamente, inexplicável. Desculpem, mas este caso é tão chocante porque não é uma pessoa a falhar, são muitas pessoas a falharem ao mesmo tempo. Qual foi o acontecimento extraterrestre que provocou a amnésia generalizada e alheamento total de toda aquela gente envolvida no processo que tinha a obrigação de perceber que a menina não estava na instituição? O que é que aconteceu que fez com que toda a gente ficasse aliada, zombie, não estivesse lá? Meus caros, isto tem que se conhecer, porque não podemos permitir que mais alguma vez uma coisa destas que passou por tanta gente conseguisse somar tantos erros juntos, tantas redundâncias que não foram tidas em consideração, que não foram acionadas, que foram ignoradas e cujo desfecho levou àquele que todos conhecemos, que foi a morte da menina. Que isto nunca mais aconteça. Muito obrigado e até logo, se Deus quiser.